Salve pessoal, tudo bem? Professor Paulo Roberto voltando aqui com você para nós continuarmos o nosso estudo de triângulo, né? Lembra que na aula passada, quando nós estávamos classificando os triângulos, eu falei para você que existia um triângulo, né, aqui, né, deixa eu só aumentar também esse ângulo para ficar bem claro para você. Então eu tinha aqui um triângulo em que este ângulo aqui, o ângulo alfa, né? Ou eu posso chamar, inclusive, o ideal é usar a nomenclatura do ângulo em função do vértice, né? Então, aqui eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo A e aqui eu tenho o ângulo C, né? E eu disse para você que este ângulo B, como ele é maior que 90, ele é um ângulo obtuso. E aí nós classificamos esse triângulo em função dessa condição. Era uma classificação em função do ângulo. Lembre que nós temos duas classificações importantes. Uma classificação em função dos lados, vamos recordar, né? Se eu tenho três lados iguais, é um triângulo equilátero. Se eu tenho dois lados iguais, é isósceles, e se eu tenho os três lados diferentes, é um triângulo escaleno, né? Depois nós tínhamos uma classificação quanto aos ângulos, né? Então, se eu tenho lá um triângulo com um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo, né? É um ângulo reto, um triângulo retângulo. Se eu tenho lá um triângulo em que os três ângulos internos são menores que 90, aí os três ângulos são agudos, é um triângulo acutângulo. Agora, se eu tenho um triângulo em que um ângulo é maior que 90 graus, aí é um triângulo obtuso. Tem um ângulo obtuso, né? Aquele que é maior que 90 graus, é um triângulo obtusângulo. Aí eu disse para você uma coisa importante, não sei se você lembra, eu vou repetir agora, que, na verdade, eu só posso ter um ângulo maior que 90 graus. Eu não posso ter dois ângulos maiores que 90 graus. Outra coisa, no triângulo retângulo, eu só posso ter um ângulo de 90 graus. Eu não posso ter dois ângulos de 90 graus. Por quê? Porque, na verdade, existe um teorema que trata sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo, A mais B mais C, tem que ser igual a 180 graus, né? Então, por que eu só posso ter um ângulo obtuso, né? Porque se ele é obtuso, ele é maior do que 90, né? Então, se ele é maior do que 90, vamos supor, este ângulo B aqui vale 120. Então, ele é um ângulo obtuso. Esse triângulo é um obtusângulo. Só que, na verdade, o que vai acontecer aqui, né? Vamos supor, eu tenho aqui o A mais 120 mais C igual a 180. Né? Aí, o que acontece? O A mais C é igual a 180 menos 120. Então, na verdade, o A mais C vai ser igual a 60. Então, a soma desses dois outros ângulos tem que dar 60. Então, não tem como um deles ser maior que 90. Né? Eu só posso ter um ângulo maior que 90, porque se ele já é maior que 90, o restante tem que ser, a soma tem que ser menor que 90, né? Porque a soma final de quanto? 180. Então, se um ângulo é 120, eu só consigo ter um ângulo maior que 90, porque a soma dos demais, nesse nosso caso, tem que dar 60. Então, na verdade, aqui, o ângulo A poderia ser, vamos supor, 40, e aí o ângulo C poderia ser 20. Para que
40 mais 20 dê 60, 60 mais 120 dê 180. Então, sempre, isso é uma coisa importante, sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Né? Então, vamos fazer agora dois exercícios importantes. Presta atenção lá, pega o seu caderno, né? Pega o seu bloco de anotações e vamos trabalhar aqui. Primeiro exercício, eu tenho aqui alguns triângulos e eu quero que você classifique esses triângulos. Tá copiando lá, a gente já vai fazer aqui. Então eu tenho aqui 3 triângulos em cima e 2 triângulos ali embaixo, ok? Então, né, para lá o vídeo, dá um pause, copia esses 5 triângulos e vamos agora classificá-los de acordo com os critérios aí que nós vimos na aula passada. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho agora aqui um triângulo em que eu tenho os 3 lados iguais, né? Se eu tenho os 3 lados iguais, é um triângulo equilátero. Então eu estou classificando ele em função dos lados. Então, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Onde eu tenho os 3 lados iguais. Esse triângulo aqui, ele na verdade, ele tem 2 classificações. Por que ele tem 2 classificações? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. Só que tem um fator interessante. Fora ser um triângulo retângulo, os 3 lados são diferentes. Então ele é um triângulo retângulo em função do ângulo e em função dos lados, ele é escaleno. Então ele é um triângulo retângulo escaleno. Ele é retângulo porque o ângulo é de 90 graus e ele é escaleno porque os 3 lados são diferentes. Esse triângulo aqui, eu tenho os 3 lados diferentes. Então ele é um triângulo escaleno. Né? Eu não sei os ângulos, então eu não sei, na verdade, mas pela característica desses ângulos aqui, todos eles são menores do que 90 graus. Então, ele também é um triângulo acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque, na verdade, os 3 ângulos são agudos. Então, ele também é um triângulo acutângulo.
Lógico que eu classifiquei ele como triângulo acutângulo olhando os ângulos, né? Eu não sei o valor deles, mas a distribuição e como eles se comportam, eu percebi que na verdade é um triângulo também, onde os três ângulos são agudos, então ele é acutângulo. Agora, esse triângulo aqui, tá claro, os três ângulos são agudos. E naturalmente os três lados vão ser diferentes. Então ele é um triângulo acutângulo, o quê? Escaleno. Ele é um triângulo acutângulo. Por que ele é um triângulo acutângulo? Porque os três ângulos são menores do que 90 graus. Mas também os três lados são diferentes, porque os três ângulos são diferentes. Então, ele também é escaleno. Esse daqui, ele tem três ângulos diferentes. Então, ele vai ter também três lados diferentes, né? Então, ele também é escaleno. E tem um detalhe, como ele tem um ângulo maior do que 90 graus, e nós vimos no início dessa aula que ele só pode ter um ângulo maior do que 90 graus, porque a soma de todos os ângulos tem que dar 180. Né? Então, como ele tem um ângulo maior do que 90 graus, esse é um ângulo obtuso. Então, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Ok? É um triângulo obtusângulo. Então, o que nós fizemos aqui? Nós classificamos os triângulos juntando os dois critérios, o critério dos lados e o critério dos ângulos, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta importante, para a gente fechar isso com o que a gente viu na aula de hoje, né? Vamos falar do triângulo equilátero. Então, escreva lá, triângulo equilátero. Eu vou apagar aqui, né? Se não deu tempo de você copiar ou fazer o exercício, dá um pause, copia com calma, presta bem atenção, que é muito importante essa classificação. Então vamos lá. Veja uma coisa. Nós vamos falar agora de uma particularidade do triângulo equilátero, né? Então eu vou pegar aqui um triângulo equilátero, onde eu tenho aqui o vértice A, eu tenho o vértice B e eu tenho o vértice C. Lembre que a cada vértice eu associo o seu ângulo. Então eu chamo esse daqui de ângulo A, eu chamo esse daqui de ângulo B e eu chamo esse daqui de ângulo C, né? E a cada segmento eu associo um lado. Então eu tenho aqui segmento AB é o lado 1, o segmento BC é o lado 2 e o segmento AC é o lado 3, né? Vamos dar um valor para esse lado, só para a gente usar como referência, né? Então vamos supor que o lado 1 tem 8 centímetros, vamos supor que o lado 2 também tem 8 centímetros e vamos supor que o lado 3 também tem 8 centímetros, né? Então, veja que com esse exercício a gente vai revisar tudo que a gente viu até agora, né? Primeiro, é uma linha poligonal fechada simples. Então nós conseguimos fechar um polígono. Como esse polígono tem 3 lados, nós poderíamos classificá-lo em trilátero ou triângulo. Nós optamos por usar o nome triângulo e ele acabou ficando, né, mais comum. Triângulo, 3 ângulos. Mas lembrando que ele tem 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices, né? Ou seja, 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices. Aí nós vimos em seguida que existia uma condição de existência para ser um triângulo. Qual era a condição de existência que nós vimos? Nós vimos que, se eu considerar que o lado A mais o lado B tem que ser maior que C. O lado A mais o lado C tem que ser maior que B. E o lado B mais o lado C tem que ser maior que A.
Aí, nós temos um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais. Eu dei um valor para esses lados. Então, vamos supor que os 3 lados valem 8 centímetros, né? Vamos ver se essa condição verifica. 8 mais 8, 16. É maior que 8? É. Então, eu não preciso fazer para as demais, porque os 3 lados são iguais, né? Ou seja, A mais B é maior que C, A mais C é maior que B e B mais C é maior que A. Então, também está relacionado àquela condição de existência do triângulo, a desigualdade do triângulo, né? Uma outra coisa importante, nós classificamos esse triângulo como equilátero. O que nos levou a classificar como equilátero? Ele ter os 3 lados iguais. Outra coisa, quanto aos ângulos, os 3 ângulos são menores do que 90 graus. Né? Não existe nenhum ângulo maior do que 90. Então são 3 ângulos agudos. Então ele também seria um triângulo acutângulo, em função dos ângulos. Então veja que a gente está retomando aí tudo que nós vimos desde a primeira aula, né? A gente vai juntar aqui. Outra coisa importante, a gente sabe que a soma desses ângulos internos, então por exemplo, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C dá 180 graus. Então isso também foi uma regra importante para eu entender os ângulos internos de um triângulo. Agora a minha pergunta é, sabendo que esses 3 lados são iguais, sabendo que também os 3 ângulos vão ser iguais em função dos lados, né? Por quê? Se os lados são iguais, a abertura do ângulo é a mesma, né? A abertura do ângulo é a mesma, a abertura do ângulo é a mesma. Então, a minha pergunta é, quanto é que vale esse ângulo? E se eu posso usar isso para qualquer triângulo equilátero, né? Então vamos pensar assim, vamos lembrar de uma equação do primeiro grau, né? Você já viu equações aí no bimestre anterior, mas vamos pensar numa equação do primeiro grau. Se os 3 ângulos são iguais, A mais B mais C igual a 180, e os 3 ângulos são iguais, ou seja, o A é igual ao B e é igual ao C, eu vou chamar X. Já que os 3 são iguais, eu vou dizer que esse ângulo é um ângulo X. É um ângulo que eu não conheço. Aí como é que ficaria esta relação aqui? Ficaria assim, X mais X mais X igual a 180, né? Lógico que eu estou colocando ali o chapéuzinho para simbolizar, para dizer que é um ângulo, né? Que esse X não é um número qualquer, ele é um número, mas ele é um ângulo. Então, X mais X dá 3x igual a 180. Agora, esse 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Eu vou fazer aqui em cima para você enxergar. Então, ficou lá 3x igual a 180. Se eu passar o x dividindo, vai dar 180 divididos por 3. Então, na verdade, o x vale 60. E isso é uma coisa interessante que vale para qualquer triângulo equilátero. Qualquer triângulo equilátero, aonde eu tenho lá, se ele é equilátero, ele tem os 3 lados iguais, os 3 ângulos iguais. E quanto é que vale esse ângulo? 60 graus. Então, a partir de agora, eu também posso classificar assim. Se eu fizer esse desenho e colocar aqui 60, 60 e 60, você consegue classificar dizendo que é um triângulo equilátero. Por que é um triângulo equilátero? Porque ele tem os 3 ângulos iguais. Então, triângulo equilátero, vamos lembrar, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, e ele também é um triângulo o quê? Acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque os 3 ângulos são menores do que 90. Eles valem 60. Beleza, gente? Uma aula muito importante, hein? Uma aula que você não pode perder, e se você não entendeu, assista
quantas vezes for necessária para que você possa entender e a gente dá sequência aí nesse assunto. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.